De volta com o Sindicato na TV para falar sobre os avanços tecnológicos na produção de energia renovável. Produtores rurais e técnicos paranaenses viajaram para a Alemanha, Áustria e Itália em busca de aperfeiçoamento técnico. Na nossa entrevista de hoje, vamos conversar com a médica veterinária da Federação da Agricultura e Pecuária do Paraná, Ariana Vaissera, e o presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa, Gustavo Ribas Neto, que participaram desse intercâmbio. Temos aí muitas fotos das viagens, vamos mostrar durante a entrevista. Ariana, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, eu que agradeço. Ok, nós vamos mostrar então aí um pouquinho da viagem, né? As viagens foram realizadas por 2 grupos nos meses de maio e junho, é isso? Conta pra gente aí como que foi dividida esta intensa programação. Bom, a FAEP organizou a viagem para 4 grupos, né? E cada grupo tem aproximadamente 35 pessoas. Os próximos 2 grupos irão agora em setembro. Então, esses grupos eles são formados por lideranças sindicais, técnicos, né, do sistema FAEP-Senar e também técnicos de órgãos públicos e secretarias estaduais que têm ação direta ou indireta com o assunto das energias renováveis. Esses grupos, como você disse, passaram pela Alemanha, Áustria e Itália e no total foram 2.500 quilômetros percorridos e o grupo passou por 14 cidades fazendo 16 visitas técnicas. Certo, agora os grupos realizaram diversas visitas a universidades, como você está falando aí, fazendas e centros de pesquisa. Quais são os destaques do avanço na produção de energia renovável, então, apresentados por esses países com o uso de biogás, biomassa, eólica e solar, Ariana? Bom, podemos considerar que o principal avanço é, de fato, a independência das fontes de energias fósseis, né? Que a diversificação da matriz energética, ela permite ao país uma melhor distribuição da energia. E isso facilita a uniformidade e a constância no fornecimento dessa energia. O avanço tecnológico é nítido nesses 3 países para o desenvolvimento de novos biodigestores e placas solares, né, por exemplo, que é muito desenvolvido na Alemanha. E, inclusive, a Alemanha ela exporta essa tecnologia para outros países. Agora, Ariana, vocês puderam constatar, né, que as fontes de energia alternativa trazem rentabilidade e sustentabilidade a toda a produção, né? Agora, a federação acredita que, mesmo tendo uma realidade distinta dos países visitados, é possível implementar essas técnicas no Brasil? É possível. Veja que na Europa a legislação ela é específica, né? E ela permite a venda de energia para a rede de distribuição dos países europeus. Somado a isso, tem também o incentivo e subsídio do governo a cada quilowatt-hora gerado, né? Que impulsiona o uso de fontes de energias renováveis. Aqui no Brasil é possível que a gente utilize dessa tecnologia desde que os estados e o governo federal desenvolvam políticas que incentivem o desenvolvimento tanto no Brasil quanto no Paraná. E também que haja a possibilidade da venda da energia por parte dos produtores rurais, porque hoje no Paraná a energia produzida ela se transforma em crédito, né, que pode ser utilizado posteriormente. E esse crédito, não sendo a forma de venda, mas apenas na forma de crédito, aumenta muito o payback do investimento e isso torna-se muitas vezes inviável e não é atrativo para que o produtor faça esse investimento. Então, atuando nessa área de legislação e incentivo de tecnologia, com certeza é possível. Ariana, dentro desta programação, né, essa troca de experiência, quem foi nessa viagem voltou justamente com um outro conceito, essa ideia de sustentabilidade, que ela acabou sendo um termo comum, mas a sustentabilidade ela tem uma definição muito mais profunda, correto? Correto. Os produtores que voltaram, né, dessa viagem, eles voltaram com esse conceito de sustentabilidade, porque a utilização de fontes renováveis de energia, ela permite que você faça aquele ciclo da sustentabilidade, onde você retira da natureza, né, da fonte renovável e devolve através de, por exemplo, biofertilizantes, né, no processo do biodigestor, onde você capta a geração, tem a geração do biogás, você devolve através dos biofertilizantes. Então, você acaba tendo um movimento sustentável dentro da propriedade, sem utilização de energias de fontes fósseis. Então, agora, diante disso, você acredita que realmente, tendo essa vitrine que vocês tiveram a possibilidade de ver lá fora, é possível trazer isso e adotar esse conceito, fortalecer esse conceito junto aos produtores do Paraná? É possível, sim. O CI Biogás, que é um instituto que fica dentro da Itaipu, já faz cooperação técnica com a Áustria, um dos países que nós visitamos,
e desenvolve tecnologias que podem ser implantadas aqui no Brasil, aqui no Paraná principalmente. Então, essa troca de tecnologia já está em andamento. O que nós precisamos agora é trabalhar com os atores envolvidos, tanto no Paraná quanto em âmbito federal, para que a legislação permita que se torne um investimento mais atrativo para o produtor rural. É essa a ideia, né? Para o produtor entender que ser sustentável é justamente ter rentabilidade também. Não inclui, não é uma questão de despesa, e sim um investimento, como você bem falou. Exatamente. Então, nesse processo, eu agradeço, então, a médica veterinária da Federação da Agricultura e Pecuária do Paraná, Ariana Weissera. Muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Então, dando continuidade à nossa entrevista, eu converso agora com o presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa, Gustavo Ribas Neto. Muito bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Então, Gustavo, conversando com a médica veterinária da FAEP, né, Ariana Weiss, a gente conseguiu dimensionar a importância dessa viagem que vocês realizaram, sendo o tema central a responsabilidade ambiental no campo. Nós estamos mostrando durante toda a entrevista várias fotos, né, contando um pouquinho da história dessa viagem. De que forma o Sindicato de Ponta Grossa pretende repassar, então, aos produtores rurais toda essa experiência da viagem? Olha, nós estamos agora, nesse momento, fazendo a apresentação aos nossos associados, né? A intenção é o quê? Que a gente procure utilizar e ver o que a gente tem para desenvolver em nossa região, principalmente aqui nos Campos Gerais. A gente tem uma pecuária de leite muito forte, né? Então a gente tem ações necessárias na questão da biodigestão. Nós temos a questão da energia eólica, na região do Paraná temos ventos aqui muito bons, né? Isso proporciona para nós a possibilidade também de energia eólica, algumas já sendo desenvolvidas aqui no estado, e a gente tem a fotovoltaica, que já temos algumas ações pontuais aqui no município. O que a gente acha necessário, e a gente viu isso lá na Europa, é que a gente precisa desenvolver regulamentações para que proporcione que isso avance. Nós temos, por um exemplo, aqui nos Campos Gerais, na região de Castro, Carambeí, Tibagi, um parque eólico para ser instalado, onde seu licenciamento faz mais de 8 anos que ainda não conseguiram instalar. Enquanto a gente teve na Europa, nós vimos parques eólicos onde entre a pesquisa, a implantação e efetivamente início de operação de um parque eólico demora 1 ano. Então o Brasil precisa estar atento para que a gente tenha a nossa matriz energética cada vez mais diversa, né? A gente existe pessoas com uma falsa impressão que no Brasil a gente tem sobra de energia elétrica, a gente não tem, senão a gente não teria bandeira amarela, bandeira vermelha, né? A hora que a gente tem uma estiagem um pouco maior, temos que entrar nas usinas termoelétricas. Então o Brasil precisa ter a sua consciência um planejamento de médio e longo prazo, onde a produção de energia a nível local é essencial. Em nossa região temos biodigestores implementados, funcionando, mas dependendo de regulamentação para que a gente possa efetivamente colocar essa energia na rede, para que a gente possa receber, né? Na Europa a gente vê muito claro o incentivo para ter cada energia para que essa matriz seja cada vez mais diversa. Agora, é justamente essa preocupação que você falou, a burocracia, a questão da regulamentação, a questão do planejamento, isso tudo tem que dar uma celeridade para que o produtor tenha segurança no que ele está investindo e para que realmente essas técnicas sejam adotadas? A celeridade é essencial. Eu costumo falar que a desburocratização é muito necessária. A desburocratização não quer dizer que você não vá fazer um processo necessário para avaliar uma implementação do empreendimento. Mas a gente não pode, enquanto você tem na Europa acontecendo isso em 1 ano, aqui no Brasil vai acontecer em torno de 10, 12, 13 anos. Quer dizer, toda a competitividade que a gente ganha pelas condições geográficas, climáticas do Brasil, a gente perde na burocracia. A nossa energia fotovoltaica tem um potencial 5 vezes maior do que a energia fotovoltaica que a gente foi verificar na Europa. Agora, se a gente tem uma série de burocracias que não permitem que a gente coloque essa nossa energia na rede, então não permite que a gente tenha um incentivo. Essas energias de biogás na Europa têm um contrato garantido por 20 anos, onde eles sabem que vão receber um valor por quilowatt. Isso proporciona que eles busquem em bancos recursos
para efetivamente implementar esse negócio, que eles consigam taxas acessíveis pela garantia que o negócio tem, e isso que realmente o Paraná, o Brasil, os Campos Gerais precisam trabalhar. Me chamou a atenção lá uma ação que foi a nível municipal. O início de um desenvolvimento de energia em biodigestores lá aconteceu a nível municipal. Então, o Brasil tem que estar consciente que a nossa economia hoje é mundial, principalmente no agro. Então, nós temos que ter condições semelhantes ao que os outros países operam. Tá certo. Eu agradeço a participação do presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa, Gustavo Ribas Neto. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Obrigado, um bom dia a todos. E o Sindicato na TV vai ficando por aqui. Logo depois do intervalo, vem aí o Produtor Quer Saber. Já voltamos.